Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo das 70 semanas de Daniel. Nós convidamos no último vídeo os irmãos para examinar apaixonadamente as Escrituras e o faremos agora. Sabemos que selo significa segurança. Então o anticristo está sob segurança. Ele ainda não se manifestou porque não lhe foi permitido. Quando ele se revelar, então virá assessorado pelas bestas apocalípticas e irá fazer com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. É o que João disse em Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Este sinal, número ou chip, cairá como uma luva no agrado da humanidade. E em nome do controle do tráfico de drogas e armas, do controle do terrorismo internacional, do fim da corrupção, do fim da violência, do fim do crime organizado, da questão da moradia, da saúde pública e outros anseios da humanidade, tenho certeza que os governos do mundo acatarão essa atitude louvável, entre aspas, e subjugará os povos para que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Preste atenção. A segunda besta vai fazer a imagem da primeira besta falar, e mais, vai exigir a adoração à imagem da besta, e quem não adorar a imagem da besta será morto. Então será um período de terrível idolatria. Mas se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro de Deus. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Será terrível a perseguição. E se aqueles dias não fossem abreviados, como disse Jesus, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, então você pergunta, quem são os escolhidos? Jesus disse, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Ele, e não nós, nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então o Cordeiro abre o segundo selo. Sai um cavaleiro montado num cavalo vermelho. Será um período de guerras devastadoras. E o Cordeiro abre o terceiro selo. Daí sai um cavaleiro montado num cavalo preto. E isso aí é consequência natural das guerras, a fome. E o Cordeiro abre o quarto selo. Sai um cavaleiro montado num cavalo amarelo. Consequência natural da fome, o que? A morte. Veja como vai morrer uma quarta parte da terra. Olha bem Apocalipse 6, 7 e 8. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Aí você disse, meu Deus, mas será que vai aumentar o número de feras de tal maneira que eles vão adentrar na cidade e destruir as pessoas? Não. É que naquele afã, naquele desejo, naquela vontade, naquela ilusão de se defender, muitos correrão para as matas e lá vão ser mortos por cobras, por onças, por leões, por feras, E aí por isso justifica a razão da morte, está exterminando pessoas, uma quarta parte da terra. E então o Cordeiro abre o quinto selo. Lá estão as almas dos que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Estas almas
são aquelas que morreram em épocas passadas pelas perseguições contra a igreja. E por causa da expressão até quando, e essa expressão até quando, dá a entender que já faz bastante tempo que estão esperando. Até aí sabemos que a igreja ainda não foi arrebatada. E se a igreja foi arrebatada, o que estão fazendo essas almas debaixo do altar? Será que foram esquecidas? É claro que não. Ainda não houve o arrebatamento, consequentemente não houve a primeira ressurreição. Esses mártires estão aguardando completar o número de seus conservos e seus irmãos, que também hão de ser martirizados como eles, e ressuscitarão por ocasião da vinda do Senhor. São crentes fiéis de todos os tempos, ou do tempo do fim, que não aceitaram o sinal da besta em suas testas, em suas mãos, por isso morreram e hão de ressuscitar com todos os demais mártires que aguardam desde muito tempo a hora da vingança do Senhor Deus. O sangue dos mártires cristãos não foram esquecidos pelo Deus justo, verdadeiro, santo e dominador, mas em seu eterno propósito tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Jesus virá outra vez a esta terra, virá tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao seu evangelho. Ele será visto por todos, como nós veremos adiante. Então o Cordeiro abriu o sexto selo. Os acontecimentos dados por ocasião da abertura do sexto selo, não há nada com que se possa comparar. Aqui não se trata de um terremoto como em vários lugares, como no Japão, no Haiti, no Peru, no Equador, na Rússia, onde milhares de pessoas morreram. Este será em escala arrasadora. É algo extraordinário. É minha opinião particularmente que na abertura do sexto selo haverá a ressurreição dos mortos salvos, ou seja, a primeira ressurreição, e consequentemente o arrebatamento da igreja. Eu não consigo imaginar que haverá uma ressurreição com proporções globais e esta terra permanecerá firme como está. Por isso haverá um grande terremoto, o sol tornar-se negro como um saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue. Talvez você disse, mas para ressuscitar não precisa dar esse sinal. Sim, será necessário dar o sinal, não para os mortos saírem da sepultura, mas para que os incrédulos vivos que ficarem tomem conhecimento de que houve uma ressurreição. O que estará acontecendo nesta ocasião é a manifestação da parousia ou da vinda, ou a manifestação da vinda. A Bíblia diz, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pedro, citando o profeta Joel, ele fala do grande e glorioso dia do Senhor. Teria Pedro trocado o grande e terrível pelo grande e glorioso dia do Senhor? Teria ele equivocado? Não. Então por que grande e terrível e grande e glorioso? Simplesmente porque para uns, para a sua igreja, será o grande e glorioso dia, mas para os ímpios será o grande e terrível dia do Senhor. Chegará finalmente a hora em que Jesus cobrará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que, conhecendo, não obedecem ao seu evangelho. O profeta Joel fala do grande e terrível dia do Senhor, bem como do povo que o aguarda. No capítulo 2, ele descreve sobre isso. O texto de Joel retrata a igreja perseguida, foragida, para não se dobrar às perseguições movidas pelo anticristo, pela besta e pelo falso profeta. Tudo indica que é este o tempo em extensão ao qual se referia Jesus. Vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Digo em extensão porque nos dias em que o imperador Domiciano comandou o Império Romano, os cristãos foram terrivelmente perseguidos. A história chama Domiciano de segundo Nero. Crentes dispersos, igrejas sofrendo as intempéries do tempo, choro, lágrimas, angústia, perseguição, morte, sede, fome, tudo isso se abaterá contra o povo do Senhor na última tentativa de fazê-lo recuar. Preste atenção. Há o que se considerar sobre a manifestação da vinda e a vinda propriamente dita. Na manifestação da vinda, virá para arrebatar a igreja, ocasião em que os mortos serão ressuscitados. Na vinda propriamente dita, ele virá para implantar o seu reino com a igreja já glorificada.
na manifestação da vinda, será visto ao lado do Pai que está sentado sobre o trono. E a Bíblia assim descreve: e os reis da terra, os grandes, os chefes militares ou os tribunos, e os ricos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Trono significa autoridade, poder, exaltação. Nesta ocasião todo olho verá o Senhor. Na vinda será visto montado no cavalo branco, seguido dos exércitos dos céus. As estrelas do céu, diz o Apocalipse, caíram sobre a terra quando o sexto selo foi aberto. Segundo alguns exegetas bíblicos, essas estrelas são meteoritos e até cometas. No entanto, isto é pouco provável, visto que no Apocalipse capítulo 9, versículo 1, a estrela receberá a chave do poço do abismo. Sabe-se que estrela na linguagem apocalíptica é anjo. Se assim entendermos, consubstanciaremos esse versículo com o que disse Jesus em Mateus 24 e 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor ou clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Dizem os astrônomos que uma estrela, por menor que seja, não caberá jamais na terra. E o texto mostra muitas estrelas. Diz-nos a Bíblia que quando morre um servo de Deus, morre um salvo, ele é escoltado pelos anjos para o paraíso. Agora pergunto, será que os anjos, que muito têm nos ajudado, pois eles são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de dar a salvação, será que eles não irão tomar parte nesse glorioso evento? É claro que sim. Jesus disse que o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Clangor é sorrijo estridente, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem são os escolhidos? Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E no Salmo 100 nós cantamos: foi ele, não nós, que nos fez povo seu. Ora, nunca houve, nem haverá uma tribulação igual a esta desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A Bíblia mostra claramente que os anjos acompanharão o Senhor Jesus por ocasião de sua segunda vinda. E isto após um período de tribulação. Os arcanjos terão participação e serão seus arautos. Jesus dará a voz de comando aos seus anjos para que eles ajuntem os seus escolhidos desde os céus, os que estão no paraíso, até os que se encontram espalhados pelos quatro cantos da terra. Como será então a vinda do Senhor? A esse respeito temos que considerar o seguinte: o Senhor virá pessoalmente, mas claro que o sol no seu fulgor, as Escrituras mostram que ele mesmo virá. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mesmo modo como o viste subir. Ele mesmo descerá. Existem numerosas referências bíblicas que consubstanciam o que estou falando. Ele virá fisicamente. Não se trata de uma vinda como muitos querem, como por exemplo, tornar real a sua presença pelo Espírito Santo no Pentecostes. Querem alguns que a promessa de sua vinda se cumpriu com o Espírito Santo quando desceu no dia de Pentecostes. Não se trata de uma vinda espiritual. A Bíblia fala de uma vinda espiritual de Jesus, mas sempre que a isso se refere, se relaciona com o Espírito Santo. Jesus virá visivelmente. As pessoas que viram o Cordeiro ao lado do que estava sentado sobre o trono eram pessoas ímpias, pecadoras. E de um modo geral, não houve privilégio dessa classe, ou de classe alguma. Também não foi uma revelação, nem uma visão coletiva. Foi literal. Todo olho o verá. Verão e crerão nele, e romperão com o anticristo.
Esta é a razão maior para que Israel quebre o pacto feito com o homem no pecado. Seus olhos, como lavareiras de fogo, trarão a certeza do seu juízo sobre a humanidade. Jesus virá gloriosa e triunfalmente. Jesus voltará outra vez a esta terra, não para sofrer humilhações como aquelas ou piores, dos que sofreu na sua primeira vinda, quando pagou por nossos pecados. Ele virá em seu corpo glorioso e com toda a sua glória que ele sempre teve ao lado do Pai. Não virá mais montado num jumentinho, mas num cavalo branco, símbolo de triunfo. Sua vinda será repentina. De acordo com as passagens bíblicas de Mateus, Marcos e Tessalonicenses e Apocalipse, a Bíblia dá a entender que a medida da surpresa que haverá para as pessoas será exatamente na mesma proporção inversa ao tamanho da vigilância delas. As passagens de Mateus, Marcos e Tessalonicenses e Apocalipse e outras passagens parecem ressaltar mais a vigilância do que, como muitos querem, a rapidez e a sutileza. Lembrem-se de que quando a Bíblia fala da rapidez, como de um abrir e fechar de olhos, ou de um átomo de tempo, refere-se sem dúvida ao tempo gasto na transformação que sofreram os vivos por ocasião da vinda do Senhor. Leia cuidadosamente 1 Coríntios 15, 51 e 52. Se observarmos cuidadosamente, veremos que até a abertura do 6º selo não houve a ira de Deus. O primeiro ato do Cordeiro foi abrir o primeiro selo. E com a saída do anticristo, ou seu aparecimento no mundo, que sem dúvida é o cavaleiro que sai ao ser rompido o selo, houve uma perseguição sem paralelo contra o povo de Deus. Nos selos seguintes, ou seja, no 2º, no 3º e no 4º selo, não constatamos também fatos que possam identificar com a ira de Deus. Quando abriu o 5º selo, lá estão as almas que morreram em perseguição anteriores e que aguardam completar o número dos que hão de ser mortos, como também eles o foram. Havendo o arrebatamento da igreja na abertura do 6º selo, encerra-se o período de sofrimento da igreja. E a partir daí, e após serem selados os 144 mil de Israel, será desencadeada uma guerra à terra. Os céus vão declarar a guerra à terra. Desde a abertura do 7º selo, o que se vê é a ira de Deus. São coisas tremendas abatendo-se sobre os homens. Conforme Apocalipse 14, 9 e 10, fica comprovado que no período da grande tribulação, ou seja, na primeira metade da semana, não há ira de Deus. Mas na segunda metade, sim, será derramada a ira de Deus. Observa-se que os 144 mil selados o foram para não serem atingidos pelo derramamento da ira de Deus. Diz a Bíblia: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selar-nos em suas frontes os servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3. Então, resumindo, vamos dizer, a grande tribulação será um período em que a ira de Deus será derramada sobre a terra. E no bojo da 70ª semana de Daniel, entre outras coisas, vem o surgimento do anticristo, conflitos, guerras, peste, fome, perseguição aos santos e a Israel, a primeira ressurreição, o arrebatamento da igreja, e está inserida aí também, é claro, a grande tribulação. A grande tribulação terá início logo após o arrebatamento da igreja, ou seja, a ira de Deus será derramada após o arrebatamento da igreja, que ocorrerá na abertura do 6º selo. Após os primeiros 3 anos e meio da desastrosa convivência com o anticristo, nós, igreja, não fomos destinados para a ira de Deus, mas para a aquisição da salvação que há em Cristo Jesus. Nós não somos livres dos ardores e do sofrimento do mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A ira de Deus será para aqueles que rejeitarem, ou rejeitaram, e não conheceram a Deus, ou conheceram
e viveram como se ele não existisse. Viveram em desobediência. Será uma guerra declarada pelo céu à terra, essa tal de grande tribulação. Será até período de terror, de assombro. Os homens desejarão a morte fugirá deles. É o dia da vingança do nosso Deus. Asteroides, em muitas proporções, atingirão a terra. Catástrofes imensas, multidões morrendo. Para resumir, dizemos que a grande tribulação, por seu derramamento da ira de Deus, ocorrerá apenas na segunda metade da semana profética de Daniel, ou seja, nos últimos 3 anos e meio desta última semana profética que resta. A primeira metade da semana profética de Daniel será uma grande tribulação, e não a grande tribulação. Na primeira metade, a igreja ainda estará aqui, e será um período de grande conflito entre o ter e o ser de cada crente. Vai conflitar o que você tem com o que você é. Porque surgirá o selo ou o chip, e você, se não receber, perderá o direito de propriedade, o direito de cidadania, os direitos civis. E aí você vai avaliar. Dentro de você tem um tribunal, dentro de cada ser humano tem. Se for ficar com o que tenho e receber o chip, a marca, ou se eu abro mão de tudo isso para não sofrer os horrores da ira de Deus. Na primeira metade, muitos negarão a fé, por causa das riquezas que possuem, e ainda justificarão as suas atitudes. Isso foi ganhado com muito sacrifício, foi Deus que me deu. Mas logo em seguida sofrerão coisas terríveis aqui na terra, por terem recebido o sinal da besta. E eu espero ter contribuído para o seu entendimento sobre esse tema, pedindo a Deus que ilumine a sua mente, o seu coração, e que o ajude na hora decisiva a optar pelo que você é e não pelo que você tem. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.